Saudações, meu irmão, minha irmã. É bom saber que você está desse lado. É bom saber que continuamos crescendo juntos na palavra e na meditação das Escrituras Sagradas. Nós estamos hoje no dia 9 de dezembro e estamos estudando o livro de Atos, capítulo de número 25. Tal como ocorreu a partir do versículo do capítulo 22, até agora a saga continua. Até agora continuamos a viver episódios a respeito da defesa de Paulo, a respeito da testificação de Paulo sobre tudo aquilo que aprendeu com Cristo, mesmo o Cristo não estando fisicamente presente na vida de Paulo, como esteve com os outros apóstolos, a partir da aparição de Cristo a caminho de Damasco na vida de Paulo e a partir das outras pessoas instruídas que o Senhor foi enviado, Paulo reúne todos os requisitos e todos os componentes necessários para testificar que Cristo morreu e ressuscitou. Por isso, qualquer um que tenha plena convicção sobre alguma coisa vai enfrentar desafios daqueles que um dia pensavam ter, mas estão a ver que afinal não tinha. Vão enfrentar desafios daqueles que sabem que o outro tem, mas por não poderem crer ou se recusarem a aceitar que o outro tem conhecimentos e habilidades que eles não podem negar, então se levanta a inveja. Mas outros sabem que simplesmente o facto do outro ter esse conhecimento, essa habilidade, essa capacidade da verdade vai lhes estorvar nas suas astúcias, vai acabar com as suas falsidades e falcatruas que vão aplicando dia e noite no meio do povo. Era assim que os fariseus estavam a se sentir, era assim que os judeus estavam a se sentir, porque a veemência de Paulo os irritava, porque a pregação que Paulo fazia, promovia libertação no meio do povo, promovia verdade no meio do povo e tirava aquela imagem de altivez que alguns judeus e fariseus tinham, se sentindo como donos e senhores de todo o conhecimento. Mas agora estão a ver que não. Tem todo o poder, conhecimento, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E claro, qualquer um que se apresenta em defesa do Cordeiro vai representar ameaças. Por isso, eles não poupam, vão levantar calúnias, vão levantar difamações, diversas mentiras contra nós, só para tentarem nos subverter, para tentarem nos anular e nos aniquilar. Por isso é que o versículo de 1 a 7, esses versículos estão a explanar o quê? Estão a explanar aqui aquilo que o mestre avisou, que quando derem mau testemunho, falso testemunho a vosso respeito, saibam que antes de darem falso testemunho a vosso respeito, deram ao meu respeito. Ou seja, se vocês são meus seguidores, eu fui perseguido por causa de ser quem eu sou, o caminho, a verdade e a vida, vocês vão testificar automaticamente quem eu sou. E se me perseguiram por quem eu sou e vocês vão me testificar, vocês também serão perseguidos. E não vai haver poupança de recursos. É falsidades atrás de falsidades, mentiras atrás de mentiras, mas ainda bem que a verdade sempre vence. No versículo 9, nós estamos a ver a exposição de uma justiça corrompida. Que a justiça corrompida é o quê? É uma expressão da humanidade caída, porque este homem que tem a responsabilidade de fazer justiça, ao mesmo tempo ele quer ganhar privilégio junto dos judeus, junto dos fariseus. Festo quer estar bem diante dos judeus, mesmo quando ele sabe que há muita coisa infundada e provavelmente muita falsidade a circular. Ele queria
agradar os judeus. Mas ainda bem que na intenção dele de agradar os judeus está um Paulo que conhece os seus direitos, está um Paulo que conhece os seus valores, está um Paulo que está convicto da verdade que defende. Por isso é que o versículo 11 está a nos lembrar, é assim, se o versículo 9 está a nos lembrar que o mestre disse que dirá um falso testemunho a nosso respeito, do versículo 1 ao versículo 7, do versículo 9 está a testemunhar o falso testemunho, no versículo 11 está mais uma vez a nos lembrar do que o mestre disse: não tem mais, não tem mais. Por quê? Porque quando vocês estiverem diante das injustiças dos grandes homens e dos príncipes desta terra, não temam tentando vos defender com as vossas próprias palavras. O Espírito Santo falará por vós, o Espírito Santo vai vos defender. Por isso estamos a ver a manifestação do quê? Do Espírito da sabedoria, do Espírito da inteligência e do Espírito do conhecimento. Como é que se vê a manifestação desse Espírito? Através do apelo que Paulo faz. Paulo apela para César. Paulo apela para César por quê? Porque Paulo sabia que se voltasse para Jerusalém, só mesmo ao longo do caminho de regresso, ele poderia ser morto. E Jerusalém era o palco dos judeus. Ele seria destruído. Mas então, tomado pelo Espírito da inteligência, o Espírito da sabedoria e do conhecimento que sabe todas as coisas, Paulo apela para César, ou seja, vocês não vão anular a verdade que eu defendo, vocês não vão me matar antes do tempo que Deus determinou, vocês não vão triunfar sobre mim, porque eu conheço as minhas leis, os meus direitos como cidadão romano, e eu conheço a verdade que estou a defender. Festo não teve saída se não ceder a Paulo, se não conceder a Paulo este direito de apelar para César. Mas depois nós vamos olhar para o versículo 18 e vamos fazer um gancho com o versículo 27 para compreender que Festo agora está a se mostrar inseguro, ou seja, nós estamos a ver aquilo que eu considerei chamar, ou a Bíblia melhor, da luta interior, a carne militando contra o espírito, porque no momento Festo queria favorecer os judeus, mas no outro momento Festo está a reconhecer que não se pode levantar a sentença de alguém que não foi ouvido, e não se pode condenar ninguém que não tenha tido direito à defesa, à presunção de inocência. Ou seja, se primeiro Festo queria liberar Paulo para que os judeus fizessem a sua vontade, agora Festo já não quer. Por quê? Porque é isso que o Espírito de sabedoria, da inteligência e do conhecimento que procede do Senhor faz: intimida o adversário, coloca o adversário entre a espada e a cruz, ou seja, ele não tem saída se não proceder conforme a legalidade, não tem saída se não proceder conforme mandam as leis. Por isso é que Festo agora está a pensar melhor e está a declarar para Agripa: ouça esse homem, porque eu não achei nada de mal para culpar este homem. Agora eu imagino os judeus a dizerem: olha, mas há pouco você quis liberá-lo para nós. Só que Festo está dizer: eu não tinha o ouvido. Isto sou eu tentando pensar como Festo. Eu não tinha o ouvido, mas agora que eu o ouvi, e ele não tem medo desse exército todo, não tem medo do que lhe pode acontecer, está tão veemente e convicto no que acredita. Eu tenho dúvidas a respeito da culpa deste homem. Então ele tem de ir mesmo a César para haver um julgamento justo. Mas antes que vá para César, ó rei Agripa, vem ouvi-lo também para ver qual é a tua opinião. E nós vamos ouvir a opinião de Agripa mediante o que Paulo apresenta no dia de amanhã. É verdade, quando chegarmos ao capítulo 26, no dia 10 de dezembro. Mas até lá, resta-nos sublinhar que o versículo 22 e 23 está a dizer o que? Está a nos ensinar o quê? Que no momento difícil,
Em todo momento difícil, em toda vaga da aflição, todo momento difícil, assim melhor dito, é também uma oportunidade para testemunhar a Cristo. Ou seja, todo momento difícil, todo momento de aflição é uma vaga para testemunharmos a Cristo. Por quê? Porque Agripa vai ouvir Paulo. E você, meu irmão, com certeza depois dessa explanação já vai ler o versículo 26 e você vai ver que Agripa não vai exatamente estar do lado dos judeus, porque tanto ele como sua esposa vão ouvir o testemunho da verdade. E claro que Paulo não fica aborrecido por ser levado de um lado e para o outro a testemunhar a verdade. Pelo contrário, Paulo fica feliz e satisfeito, porque quanto mais pessoas lhe ouvirem, diante de quanto mais pessoas ele puder falar, mais o nome de Cristo ele levará para longe. É mais testemunho, é mais verdade, é mais declaração de aquilo que aconteceu, que ninguém pode negar. O que? Jesus Cristo morreu e ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá e julgará os vivos e também os mortos. Então fique conosco nessa jornada. Aguardo por você aqui amanhã para ouvirmos mais uma vez a boa pregação e testemunho da verdade que Paulo vai fazer na presença do rei Agripa. Deus te abençoe e que te dê essa graça de Paulo, para que em todo momento difícil, todo momento de perturbação, você encontre a vaga que te dá o direito de testemunhar a Cristo. Em todo momento em que você estiver sendo acusado, no trabalho, na família, em casa, onde for, mantenha o teu discurso da verdade. Não se sinta intimidado por ninguém, porque melhor é temer aquele que é todo poderoso e faz perecer no inferno a alma e o corpo, do que somente aqueles que nos intimidam aqui, mas não podem fazer nada contra nós no mundo espiritual, a não ser que queiramos. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos e você alcançará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ande na verdade, viva na verdade, testemunhe a verdade, dependa da verdade, descanse na verdade, confie na verdade, não desista da verdade, dê a cara pela verdade, dê a mão pela verdade, dê a vida pela verdade. Você, tua casa, toda a tua família e o teu propósito de vida estão embasados na verdade. A verdade nunca decepcionou ninguém, nem nunca decepcionará, porque a verdade é uma palavra que é espírito e é um espírito que é vida. Ele, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Viva na dependência de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus. Amém.